Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estávamos aí em um período afastados, né, sem ter aula, mas estamos de volta. E hoje a nossa aula será bem simples, será para completar as lacunas do para fixar de vocês, da página 42. Então vai ser uma aula bem simples, vocês irão apenas me ouvir e seguir o que eu vou pedir para vocês fazerem aí para completar as lacunas, que o para fixar é exatamente um resumão do conteúdo do que foi visto aí ao longo da unidade. Então, vamos aí para o livro. Abram o livro na página 42 no para fixar de vocês. Como era exercido o poder na Mesopotâmia? Vamos começar falando primeiramente dos sumérios. Os sumérios foram responsáveis pela fundação de cidades e estados governadas pelo patese. Os acádios. A capital dos acadianos era Acade. Outra característica dos acádios foi a formação ou a fundação da cidade de Babilônia. O principal governo foi o do rei Sargão I. Amoritas. A capital dos amoritas era a Babilônia. O principal rei foi exatamente o Hammurabi. O principal governo foi o governo de Hammurabi. Assírios. A capital dos assírios era Nínive. Outra característica importante dos povos assírios era exatamente a fundação do primeiro exército regular da história. O principal governo foram os governos de Sargão II e Assurbanipal. Caldeus. A capital dos caldeanos era a Babilônia. O principal governo foi o governo de Nabucodonosor. Pirâmide social. No topo da pirâmide social da Mesopotâmia encontrava-se os soberanos, os sacerdotes, os nobres e os militares. Na camada intermediária havia os funcionários públicos, os comerciantes e os artesãos. Na base encontravam-se os camponeses e os escravos. Esses escravos eram os escravizados por guerra ou por dívida. Como viviam os povos da Mesopotâmia? Bom, a sociedade mesopotâmica era totalmente patriarca, ou seja, a autoridade familiar era exatamente do pai. A sociedade dependia basicamente do homem. O homem era considerado a figura principal na sociedade mesopotâmica. Então, o patriarca é um ponto que está aí. A autoridade familiar era exatamente do pai. Outra característica na sociedade era que o patriarca teria o direito de vida e morte sobre os filhos. Ou seja, ele teria a escolha de deixar o seu filho viver ou escolher a morte para seu filho. Isso geralmente acontecia quando o filho nascia com algum defeito, alguma deficiência. Então, opções femininas. O casamento ou a vida sacerdotal. Era a única coisa que a mulher poderia ainda escolher e ter como opções. Era o casamento ou a vida sacerdotal. Opções, na verdade, né, pessoal? Né? Escolha não. Desculpa aí. Macrofamília, ou seja, a família enorme. Coexistência de várias gerações em um mesmo lar. Lembra que eu expliquei isso para vocês em um outro momento, que eu expliquei que em uma única casa moravam vários e vários familiares. Isso no início da sociedade mesopotâmica. O casamento geralmente era monogâmico, ou seja, o homem e a mulher eram casados apenas com um parceiro ou uma parceira. Pretendente das filhas. Obviamente que o noivo da sua filha seria escolhida pelo pai ou pelo irmão mais velho. Filhos. Existia a lei da primogenitura, ou seja, o privilégio era exatamente dos filhos
mais velhos, do filho mais velho, né? Homem, não menina, tá certo, pessoal? Direitos sucessórios era válido apenas para os meninos. Como era a educação na Mesopotâmia? Bom, os meninos estudavam nas escolas palacianas e as meninas ficavam apenas nos afazeres domésticos. Viuvez. As mulheres eram amparadas por meio de testamento. Também era concedida uma permissão para o novo casamento. Divórcio. Era um direito de ambos os sexos. Vestuário. Era geralmente vestido por peles de animais ou tecidos de lã, de algodão ou de linho. Também outra característica do vestuário na Mesopotâmia eram as saias, mantos e vestidos. Adornos eram braceletes, colares e brincos. As mulheres geralmente usavam tocado e cosméticos. Os homens usavam cabelos e barbas longas. A economia e o trabalho na Mesopotâmia. O Estado. Qual era a principal função do Estado? Era o controle da produção, recrutamento da força de trabalho e cobrança dos impostos. Também era uma característica e função do Estado na Mesopotâmia, era a construção de represas, reservatórios e canais de irrigação. As principais atividades desenvolvidas na Mesopotâmia eram a agricultura, o artesanato e o comércio. Também produtos de importação. Os principais produtos de importação eram o trigo, a cevada, o centeio, gergelim e lã. Atividades complementares: a metalurgia, fabricação de joias e a produção de tecidos. Fatores que favoreceram a rota mercantil mesopotâmica. Foi exatamente a ausência de barreiras geográficas, a região de planície favorável ao deslocamento de caravanas. Vocês viram isso que eu expliquei para vocês nos conteúdos, que a região onde estava localizada a sociedade mesopotâmica não existia muito deserto, era mais uma região plana. Então, a principal força de trabalho era exatamente dos camponeses, que pagavam impostos em produtos e trabalho pelo direito de viver nas terras dos reis, dos sacerdotes e dos nobres. A religião e a cultura na Mesopotâmia. A religião dos mesopotâmicos era uma religião politeísta e antropomórfica. Isso mesmo, pessoal, que é a mistura de características humanas com animais. Antropomórfica. A cultura. Bom, as principais atividades culturais na Mesopotâmia era a arquitetura, que eram exatamente expostas em palácios e templos religiosos, que eram os zigurates. A escultura era geralmente em baixo relevo com temas religiosos, militares. Sistema de escrito. A escrita era cuneiforme. Conjunto de leis. Era o Código de Hammurabi. Na literatura, temos o gênero épico, como a Epopeia da Criação e a Epopeia de Gilgamesh. Na astronomia, os mesopotâmicos desenvolveram a previsão de eclipses e a definição de calendário de 12 meses. Na matemática, desenvolveram a álgebra, geometria, multiplicação, a raiz quadrada e raiz cúbica, sem falar do sistema sexagesimal. Os principais meios de transporte na Mesopotâmia eram a carruagem, o barco, a vela. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Qualquer dúvida, estou aqui. Mandem mensagem no meu privado, que eu vou responder, obviamente, com um pouco de atraso, porque são muitos alunos. Mas é isso. Tenham uma ótima semana e até a próxima aula.